Olá, gente, tudo bom? Como vocês estão? Hoje nós vamos ver um vídeo que faz assim um resumão do metabolismo de carboidratos. Claro que são assuntos muito complexos, tem muita ligação química, muitas fórmulas, mas a gente vai focar naquilo que é principal, naquilo que é essencial. Principalmente se a gente quer dar uma linha condutora, assim, como se estivesse seguindo um passo a passo, tá bom? Vou colocar aqui para vocês os slides, tá? Então, é um resumão, tá, de metabolismo de carboidratos, sem muitos detalhes, tá? A gente não vai entrar em excesso de detalhes aqui, tá bom? Então, nós temos, para falar inicialmente, que dizer o que são esses carboidratos. Carboidrato é um tipo de substância que temos no nosso organismo e muitas vezes capazes de fazer o quê? Fornecer energia. Só isso, tá? Nós temos como função de carboidrato, por exemplo, ser sustentação da firmeza, da forma, ou seja, eles têm uma função estrutural também. A gente pode ter carboidrato com função de reconhecimento celular, enfim, existem muitas funções para os carboidratos e não só aquela de fornecimento de energia, que é o que a maioria das pessoas pensa. Quando vê assim, carboidrato, serve para quê? É para fornecer energia. É para engordar. Não, não é só isso, não. Existem muitos carboidratos diferentes e muitos com funções diversas também, tá? Então, assim, falando resumidamente dos principais carboidratos para a gente, nós vamos dividi-los pelo tamanho ou pelo número de subunidades. Então, a unidade básica para os carboidratos é o quê? Os monossacarídeos. Mono significa o quê? Um só. Então, é uma molécula mínima que a gente pode chamar então de carboidrato, e essa molécula ela pode ir se unindo a outros carboidratos formando moléculas maiores, como os oligosacarídeos ou os polissacarídeos, tá? Então, monossacarídeo pode ser a glicose, a frutose, a galactose. Temos também a ribose, a desoxirribose, que a gente encontra lá no nosso material genético, entre vários e vários outros, tá? Mas isso aqui só para dar uns exemplos principais. Dentro dos polissacarídeos, a gente também tem uma infinidade deles. Eu trouxe aqui como exemplos o amido, importantíssimo na nossa alimentação, a base da nossa alimentação é o amido, encontrado aí no arroz, nas massas, né, no macarrão, batata, enfim, uma infinidade de alimentos. A gente tem o glicogênio, que é uma forma de armazenamento de energia de curto prazo que os animais têm. Tanto o amido quanto o glicogênio são feitos de glicose, tá? Tem a mesma composição, assim como a celulose. Só que a celulose é um tipo de carboidrato, é um polissacarídeo que a gente não consegue digerir. Então, existe essa grande diferença aí. Apesar do amido e da celulose terem a mesma composição, a ligação entre as moléculas de glicose ali é diferente. A gente não consegue fazer essa digestão. A gente tem enzimas capazes de digerir o amido para absorver essa glicose, mas a gente não tem enzimas capazes de digerir a celulose. Então, aquela glicose que está ali, a gente não consegue absorver, não consegue aproveitar como fonte de energia, tá bom? Outros carboidratos importantes aqui, a gente tem a quitina, então na natureza seria o segundo monossacarídeo, desculpa, o segundo carboidrato mais abundante, o primeiro seria a celulose, o segundo dele a quitina. A celulose a gente vai encontrar onde? Nos vegetais. Já a quitina a gente vai encontrar nos animais, nos artrópodes, incluindo aí os crustáceos, os insetos, os aracnídeos, todos eles têm um exoesqueleto, né, uma carapaça, que é composto, entre outras coisas, de quitina. Então, a quitina ela vai ter ali uma função estrutural, assim como a celulose. Atenção para não confundir quitina com actina. A quitina é uma proteína que a gente tem formando, por exemplo, a nossa musculatura, está lá, forma esse esqueleto de célula. Então, não é a quitina. A quitina é uma proteína, tá? A gente tem aqui é quitina, é um carboidrato, é um polissacarídeo formado de uma unidade menor, que é o monossacarídeo. Tá bom? É o mesmo monossacarídeo
repetido ali milhares e milhares de vezes, formando esse polissacarídeo, tá? É a N-acetilglicosamina. Já a inulina é também um polissacarídeo feito de frutoses, tá? Só que a gente também não consegue digerir essa inulina. Temos outros polissacarídeos no nosso organismo, também com função estrutural, como o ácido hialurônico, as glicosaminoglicanas, eles têm esse papel estrutural lá no tecido conjuntivo. Por exemplo, o ácido hialurônico, ele absorve muita água, né? Ele consegue reter muita água e formando uma espécie de um gel. Então, a gente vai encontrar ele no líquido sinovial, tá? Entre outros locais. Hoje em dia o pessoal usa para fazer, né, retoques na, na beleza, digamos assim, tá? O ácido hialurônico ele pode ser injetado no rosto, por exemplo, para fazer, né, alguns retoques, algum embelezamento, tá bom? E preenchimento de lábios, etc. Outra classe, né, de carboidratos muito importante para a gente, dentro dos oligosacarídeos, são os disacarídeos. Di significa o quê? Dois, tá? Então, os disacarídeos são compostos de dois monossacarídeos unidos lá pela sua ligação glicosídica. Eu trouxe aqui os dois principais para gente, a lactose e a sacarose. Então, a lactose é conhecida como açúcar do leite. Ela é produzida pelas glândulas mamárias pela junção da galactose com uma glicose. Então, essa junção forma então essa lactose que depois a gente precisa fazer a digestão dela. Então, temos que ter uma enzima aí, uma lactase ou beta-galactosidase para poder fazer essa digestão. Essa enzima ela é produzida pelas células da mucosa intestinal. Só que alguns indivíduos, conforme vão atingindo a idade adulta, acabam perdendo a capacidade de produzir essa enzima. Consequentemente, elas acabam se sentindo mal ao ingerir leite e produtos lácteos, né? Requeijão, creme de leite, etc. Tá? Então, hoje em dia a gente tem leites especiais, a gente tem laticínios especiais que já vêm com essa enzima lactase ou já foram de alguma forma essa sua lactose já foi retirada, já foi consumida, então isso torna mais fácil hoje qualquer indivíduo conseguir consumir, né, os produtos lácteos. Mas até alguns anos atrás isso era uma coisa bem complicada. E hoje também temos a enzima lactase, que é produzida, né, de forma transgênica. Você pode encontrá-la, né, em farmácias ou em farmácia de manipulação também, e você, ao ingerir essa enzima junto lá com seu alimentação láctea, ela vai fazer essa digestão por você. Bom, outro disacarídeo extremamente importante na nossa alimentação é a sacarose, que é o açúcar de mesa, tá? A sacarose, ela é composta de uma glicose mais uma frutose unidas lá pela sua ligação glicosídica. A gente também tem que ter uma enzima específica para sua digestão, que é a sacarase. A insuficiência dessa sacarase é rara, tá? Assim, existe. Tem alguns indivíduos que não possuem essa enzima, é um defeito genético. Todas as enzimas, elas são determinadas geneticamente, então se você não consegue produzi-la, é por algum defeito genético, e geralmente essa intolerância à sacarose é bem grave, tá? Ela é bem severa, o indivíduo realmente não pode ingerir nada, nada, nada que tenha a sacarose. Mas assim, a sacarose mesmo, ela só é encontrada na cana-de-açúcar e na beterraba, né, em maiores concentrações. Você encontra também em outros vegetais, mas assim, da cana-de-açúcar e da beterraba, ela é extraída para o nosso consumo, tá? Então, todo o açúcar de mesa que a gente usa aqui no Brasil, ele é extraído da cana-de-açúcar. Em outros locais, né, mais frios, etc., onde a cana-de-açúcar ela não cresce, ele vai ser extraído da beterraba. Mas é a mesma sacarose, não tem diferença nenhuma. Tá? É o mesmo tipo de molécula. E agora vamos ver aqui, né? Quando a gente ingere lá um amido ou uma lactose, sacarose, não importa. Esses carboidratos vão ter que passar por uma digestão. E aí a gente vai absorver os monossacarídeos. Basicamente, glicose, tipo 80%, os monossacarídeos absorvidos ali.
serão glicose e a gente vai ter lá galactose e frutose em menores concentrações. No nosso organismo, então, a glicose, ela vai ser o principal combustível para as nossas células, tá? Temos células que só usam glicose como fonte de energia. Elas não aceitam nenhum outro tipo, como as hemácias ou eritrócitos, tá? Algumas células de túbulos renais, nosso cérebro também, ele é bastante dependente de glicose. Então, o que a gente vai ver agora é o metabolismo dessa glicose, tudo envolvendo essa glicose. Então, pegando aqui, nós temos a glicose aqui no centro, tá? E tem umas setinhas vindo para cá, ó, galactose vindo para glicose e frutose. O que quer dizer isso? Que quando a gente ingere na nossa alimentação galactose, ao chegar ao fígado, ela é convertida em glicose. A mesma coisa acontece com a frutose. Ao chegar ao fígado, ela vai ser convertida em glicose, mas é claro que isso tem um limite. Então, hoje a gente tem uma presença muito grande de frutose na nossa alimentação, porque ela está presente em refrigerantes, em sucos, esses sucos de caixinha. Então, a gente tem muita oferta, né, de frutose que acaba excedendo um pouco essa nossa capacidade de transformação em glicose. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Não é fruta, tá, gente? Fruta está liberado. Fruta não tem excesso, né, de frutose. Claro que você também não vai comer 1 quilo de fruta de uma vez, mas quando você pega um suco de caixinha, você tem ali muita frutose concentrada, então você tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Então a gente tem essa transformação desses dois monossacarídeos em glicose. A glicose, ela pode ser armazenada em uma certa quantidade como glicogênio. Então, o glicogênio é uma forma de armazenamento de glicose que a gente tem, tá? Principalmente no fígado e no músculo. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa transformação de glicose em glicogênio também. Em termos de degradação de glicose, a gente usa ela o quê? Para fornecimento de energia. Então, existe uma quebra de glicose, que é a glicólise, que ocorre no citossol, né, a parte líquida do citoplasma das células, e essa quebra chega até aqui em piruvato. Existe um movimento contrário aqui, né, uma via contrária, que é a gliconeogênese, síntese de uma nova glicose. A gente pode, a partir do piruvato e várias outras moléculas, produzir glicose. Tá? Nosso organismo ele tem essa capacidade de produção de glicose em situações especiais. A gente não pode ficar nunca sem glicose na nossa corrente sanguínea. Tá? Então, quando a glicose começa a baixar, a gente começa essa liberação de glicose acumulada como glicogênio, começa a produção de uma nova glicose, porque a gente não pode, né, ficar com baixa de glicose no sangue. Esse piruvato ele pode seguir alguns caminhos diferentes. A gente está vendo aqui ele sendo transformado em acetilcoenzima A, indo lá para o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, onde essa substância, né, acetilcoenzima A, vai ser oxidada, elétrons serão removidos, elétrons esses ricos em energia, e mais hidrogênios também, e eles serão usados lá na cadeia de transporte de elétrons para gerar uma energia para a síntese de ATP, para fazer a fosforilação oxidativa. Então, esse trajeto aqui, ele requer oxigênio. Então, e mitocôndrias também, porque isso aqui vai acontecer dentro das mitocôndrias. Então, se uma célula tiver mitocôndrias, se ela tiver oxigênio, se tiver tudo ok, é esse o caminho, né, que vai ser seguido para a produção de energia. Temos também um tipo de destino do piruvato que ocorre na ausência de oxigênio. Não é que o indivíduo esteja todo sem oxigênio, não é isso, mas não há oxigênio suficiente, por exemplo, no músculo que a gente está fazendo o exercício intenso, não chega oxigênio suficiente, então uma parte desse piruvato acaba sendo fermentado. A fermentação é um processo anaeróbico, né, que não requer oxigênio, e a gente vai produzir ácido lático. O mesmo princípio é para a produção do etanol, também uma fermentação que vem a partir do piruvato. Tá?
Então, ainda temos aqui nesse cantinho ó, a via das pentoses, que é para a produção de pentoses. Pentoses são carboidratos que têm apenas 5 carbonos, tá? A glicose, ainda não falei para vocês, ela tem 6 carbonos, ela é uma hexose. Esse ose é uma terminação comum para os carboidratos. Então, galactose também tem 6 carbonos, a frutose também. Já a ribose, a desoxirribose, elas têm apenas 5. Então, eles entram na composição de DNA e de RNA, e eles podem ser produzidos a partir da glicose. Então, já que essa via é meio independente de todas as outras, a gente vai começar falando mais especificamente dela, tá? Então, essa via das pentoses, ela ocorre no citossol. O que é isso? Citossol a gente já viu que é a parte líquida do citoplasma. Então, ela vai gerar NADPH, que tem um alto poder redutor, vai ser usado em síntese, onde ocorre essa necessidade, tá, de redução, e vai produzir ribose 5-fosfato. Esse 5-fosfato quer dizer o quê? Ela tem um fosfato ligado ao carbono número 5. Tá? Então, como já falei, ocorre no citosol, que é a parte líquida do citoplasma, principalmente em glândula mamária, tecido adiposo, no córtex renal e no fígado também. E aqui a reação, tá? Claro que é bem mais complexa que isso, aqui é só um resuminho da reação. A gente tem aqui, a partir da glicose 6-fosfato. Por que glicose 6-fosfato, gente? A glicose, quando entra na célula, ela recebe um fosfato a partir do ATP. Isso é uma forma de prender a glicose dentro da célula, ela não vai mais sair da célula após essa reação, e ela está apta, então, para participar das próximas reações que ela vai sofrer. Essa aqui é uma delas, tá? Então, a glicose 6-fosfato desidrogenase, ela chega aqui, vem o NADPH, desculpa, o NADP+, que vai ser a nossa coenzima dessa reação, ele vai receber aqui elétrons e hidrogênio e vai virar o NADPH, que vai ser usado em síntese. E aí a gente tem mais reações aqui que não foram mostradas, e no final a gente vai ter a ribose 5-fosfato. Tá? Então, isso é uma via para a produção de ribose 5-fosfato e para a produção de NADPH, ok? Vamos dar uma olhadinha no resto agora. Vamos falar do glicogênio. Então, como eu já falei, glicogênio é uma forma de armazenamento de glicose, porque se a glicose ficar livre, ela é muito solúvel em água, o que acontece? A gente teria que acumular muita água junto, tá? Então, isso limitaria a nossa capacidade de armazenamento de glicose. Isso mexeria no equilíbrio osmótico, causaria muito transtorno. Então, armazenando como glicogênio, a gente diminui essa necessidade de água. Então, a gente vai ter ali um grão insolúvel, não sei se vocês conseguem ver aqui. Isso aqui é um pedacinho lá do hepatócito, a gente está vendo aqui o núcleo, tem várias mitocôndrias aqui, e esse pontilhado mais escuro são grãos de glicogênio. Então, ele fica armazenado lá no citoplasma, né, no citossol, fora de qualquer organela, e ele é acumulado principalmente no fígado e no músculo. Outros órgãos também, tá? Mas é menor, bem menor quantidade. A gente vai ter maior quantidade no fígado e no músculo. Então, se a gente pensar toda a musculatura do corpo, a gente vai ter bastante glicogênio armazenado na nossa musculatura. Mas há uma diferença na função do glicogênio hepático em relação ao glicogênio muscular, tá? O glicogênio hepático é um reservatório de glicose para o sangue. Como assim? Nós temos lá na célula hepática, no hepatócito, uma enzima chamada glicose 6-fosfatase. Essa enzima ela é capaz de remover aquele fosfato do carbono 6 lá da glicose, e com isso ela pode sair da célula. Então, o hepatócito ele tem a capacidade de liberar essa glicose na corrente sanguínea. Já na fibra muscular, isso não acontece. Aqui a gente está vendo feixes de fibras musculares, tem uma setinha aqui apontando, todos esses pontinhos pretos são glicogênio, são grânulos de glicogênio. Mas, na necessidade de glicose pelo músculo, ele vai degradar
esse glicogênio vai chegar até a glicose, só que essa glicose não sai do músculo. No músculo a gente não tem essa enzima, glicose 6-fosfatase, então essa glicose é para uso exclusivo daquela fibra muscular. Vai ser usado para geração de energia dentro dessa mesma fibra muscular, ok? Então aqui do lado a gente tem as nomenclaturas, digamos assim, que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Então, a glicose, ela pode ser, então, unida a outras glicoses, formando o glicogênio, e esse processo é chamado de glicogênese. Então, gênese, né, formação de glicogênio. Já a degradação do glicogênio liberando glicose é chamado de glicogenólise. Então, a lise sempre significa quebra. E a gênese sempre significa síntese, produção. E aqui as enzimas envolvidas. Então, no caso da glicogenólise, eu vou precisar da glicogênio fosforilase. Ela vai ser capaz, então, de fazer essa quebra do glicogênio e liberar glicose. Já a síntese de glicogênio, a gente vai precisar da glicogênio sintase. Então, esse termo sintase aparece muito, tá? Várias enzimas que fazem síntese, a gente vai encontrar esse nome sintase. Sempre junto com o seu produto, glicogênio sintase, a enzima que sintetiza o glicogênio. A gente tem ATP sintase, enzima que sintetiza o ATP, tá? Então, é importante saber essa diferença entre o glicogênio hepático e o glicogênio muscular. O glicogênio hepático é um reservatório de glicose que vai para o sangue e consegue, então, suprir todas as células do organismo, principalmente cérebro, as hemácias, enfim, células do nosso corpo que precisam muito dessa glicose. Só o nosso cérebro, ele precisa de 120 gramas, isso numa média, tá? De glicose por dia, só o cérebro, tá? Fora as outras células do corpo, ok? Bom, aqui vamos dar uma olhadinha na glicólise. Não se assustem com essas reações todas, tá? Eu botei isso aqui só para dizer o seguinte: a glicólise, cuidado para não confundir com os outros termos que a gente já viu, significa quebra, lise, da glicose. Ela ocorre no citossol, na parte líquida do citoplasma, não é dentro de nenhuma organela. E ela vai ter dois momentos distintos aqui, como se a gente tivesse duas fases. Essa primeira fase aqui é chamada de fase de investimento. Por que investimento? Porque a gente está gastando ATP, olha só aqui. Lembra que eu falei? Glicose entra na célula, ela recebe um fosfato vindo de quem? Do ATP. Então, o ATP vai ser gasto aqui, ele vai liberar esse fosfato para a glicose, vai ser unida lá no seu carbono 6 e vai se transformar em ADP, adenosina difosfato. Aí vai embora lá, se transformar em ATP de novo. Aí, então, agora a gente tem a glicose 6-fosfato. Ela vai se transformar em frutose, 6-fosfato, vai receber outro fosfato. Então, olha só, eu já gastei 2 ATPs desde que essa glicose entrou no meu organismo. Não produzi nada ainda, só gastei, tá? Na etapa seguinte, a gente vai ter a divisão dessa molécula, que agora ela não é mais glicose, já virou frutose, já tem 2 fosfatos, um no carbono 1, outro no carbono 6. Então, notem que ela pode ser dividida ao meio em duas partes iguais. E é o que vai acontecer aqui. A glicose é dividida em duas partes, tá? Uma delas é de hidroxicetona, fosfato, que se transforma, tá, no gliceraldeído 3-fosfato, e a partir daqui eles seguem um caminho comum. Tudo aqui vai ser multiplicado por 2, tá? Eu vou precisar de NAD+, essa coenzima que transporta elétrons e hidrogênios ricos em energia. Ela é imprescindível para que a glicólise ocorra. Se não tiver esse NAD+, a glicólise para, tá? Então, é muito importante, né, o fluxo desse NAD+, para que a glicólise possa acontecer. A partir daí, a gente vai ter a síntese de ATP. Lembra que aqui é tudo dose dupla, tá? Então, 2 ATPs foram produzidos aqui, a célula está no 0 a 0. Gastou 2, formou 2. Então, vai passar por mais algumas reações, vai sair uma água aqui, até que na última reação do fosfenol piruvato para se transformar em piruvato,
a gente tem aqui a produção de mais 2 moléculas de ATP, que é o nosso saldo, é o nosso lucro desse processo de glicólise. Então, aqui dá para ver melhor, né, essas reações iniciais, glicose, aqui na sua forma em cadeia fechada, quando a glicose está dissolvida na água, ela tem esse formato fechado, né, cadeia fechada. A hexoquinase é a enzima que vai fazer essa reação de dar o fosfato para a glicose, tá aqui o fosfatinho ligado ao carbono 6. Essa mesma enzima vai fazer a mesma coisa com a frutose e com a galactose, tá? Então, ela não é daquelas enzimas super específicas, não. É um monossacarídeo de 6 carbonos, ela consegue fazer essa reação. E aí a gente vai ter a glicose 6-fosfato. A partir daqui ela vai seguir, né, vários caminhos. Se for, né, a degradação pela glicólise, a gente vai ter a transformação dela em frutose 6-fosfato. Vou ter uma enzima aqui chamada de isomerase, ou seja, ela está transformando glicose no seu isômero. Isômero porque ela tem os mesmos elementos, a mesma quantidade, mas o formato da molécula é diferente. A posição desses elementos na molécula é diferente. Então, a fórmula estrutural é diferente. Aqui, essa frutose 6-fosfato recebe mais um fosfato no carbono 1, e aí a gente vai ter frutose 1,6-bisfosfato. Aqui eu coloquei todas as reações na sequência. Então, entrou glicose, ganhou fosfato, virou glicose 6-fosfato, aqui virou frutose. Notem que essa reação é irreversível, tá? A frutose 6-fosfato pode ser transformada em glicose 6-fosfato. A partir daqui, mais uma reação de gasto, né, de ATP, a separação dessa molécula em 2 pela aldolase, a dihidroxicetona se transforma em gliceraldeído, eu tenho que ter NAD+ aqui para essa reação acontecer. Aqui entra um fosfato inorgânico, tá? Esse fosfato vai aparecer, então, nessa síntese de ATP que a gente vai ver. Então, agora eu tenho 1,3-bifosfoglicerato, que é uma molécula que tem 2 fosfatos. Um deles já vai ser gasto aqui, gasto entre aspas, né? A gente vai produzir ATP. Lembrando que daqui para baixo é tudo duplo, porque essa molécula veio para o lado de cá também, então 2 vezes tudo isso que está acontecendo aqui. Então, aqui eu já tenho 2 ATPs sendo produzidos. O que sobrou dessa reação é o 3-fosfoglicerato, vai ter uma mudança de posição do fosfato para o carbono 2. Aqui sai uma água, a gente vai ter a formação do fosfoenol piruvato e, finalmente, liberação, né, de 2 moléculas de piruvato e mais 2 moléculas de ATP. Então, nosso lucro está aqui, tá? Então, qual é o balanço final dessa glicólise? A gente vai ter 2 piruvato, 2 moléculas de piruvato, 2 ATP, lembrando que 4 foram produzidos no total, mas como a gente consumiu 2 no início, então o lucro, né, o balanço final é de 2 ATP. Mas se a gente for perguntasse assim, mas quantos ATPs são produzidos no total? Aí seriam 4, tá? E temos ainda a produção de 2 NADH que podem ainda gerar mais ATPs se forem lá para a cadeia de transporte de elétrons, ok? Então é isso, essa é a glicólise famosa. Aquele piruvato lá, ele pode seguir vários destinos. Se a gente está numa célula que tem mitocôndria, que tem oxigênio, está precisando de energia, o destino desse piruvato será o ciclo de Krebs. Para isso, ele tem que ser transformado em acetilcoenzima A, que é uma molécula assim, intermediária do metabolismo, ela é muito importante dentro do metabolismo. A partir dela, a gente pode ter a produção de várias coisas, entre corpos cetônicos, lipídios, colesterol, enfim. Pode entrar no ciclo de Krebs e ser oxidada para a formação de energia, que é o que a gente está vendo aqui, tá? Então, o ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs é a mesma coisa. Nele, a gente vai ter várias reações de oxidação, ou seja, de remoção de elétrons e hidrogênios. Esses elétrons e hidrogênios vão para coenzimas transportadoras, né, o NAD+, e vão ter o FAD também aqui. Eles vão pegar esses elétrons e hidrogênios, vão assumir a sua forma reduzida de NADH e FADH2
e lá na cadeia de transporte de elétrons, eles vão liberar esses elétrons e hidrogênios, e na fosforilação oxidativa a gente vai ter, então, a síntese de ATP. Qual é o resíduo disso? Ao final desse processo todo, a gente vai ter moléculas de CO2. Se a gente pensar aqui na glicose, ela tem 6 carbonos, tá? Esses carbonos vão ser liberados aqui como CO2. A gente vai ter a produção de água também. Lembra que é carboidrato. A gente tem aqui carbonos, né, unidos com moléculas de água, formando o carboidrato. No final das contas, a gente vai ter, né, CO2 e água sendo liberados aqui. Okay? Outros destinos do piruvato. A gente tem no nosso organismo. Está aqui músculo, deveria ter colocado aqui os glóbulos vermelhos também. Ocorre essa reação aqui, que é chamada de fermentação lática, porque ela produz o lactato. Alguns devem conhecer como ácido lático, mas lactato é a forma como ele existe no nosso organismo, no nosso pH fisiológico. Tá? O ácido lático ele libera o hidrogênio e assume essa forma de lactato, é um íon com carga negativa. Então, essa fermentação lática, ela basicamente é pegar o piruvato, voltar com os elétrons e os hidrogênios que foram removidos aqui. Então, a gente restaura o NAD+, e formou o lactato ou ácido lático. Esse NAD+, gente, ele é imprescindível para a reação da glicólise. Então, a glicólise, que é essa transformação da glicose em piruvato, ela requer o NAD+. Se você está numa célula que não tem mitocôndria para fazer essa conversão de NADH em NAD+, você precisa de uma outra reação para fazer isso. Então, essa reação aqui de transformação de piruvato em lactato, ela é apenas para isso, tá? O lactato, ele tem a capacidade depois de sair da célula, ele vai para o fígado e lá ele é transformado em glicose. Então, ocorre a gliconeogênese a partir desse lactato. Então, as hemácias, elas fazem isso o tempo todo, porque hemácias não têm mais mitocôndrias, elas foram, né, eliminadas, digamos assim, das hemácias. A hemácia, ela se especializou no transporte de oxigênio, e ela mesma não usa o oxigênio, tá? Então, toda a energia para as hemácias provém da glicólise anaeróbica, ou seja, eu preciso fazer essa etapa subsequente aqui, após a formação do piruvato, para restaurar o NAD+, para que ele continue estando disponível para a glicólise, que é o que está dando ATP para essa célula. Tá? Muitas bactérias também vão fazer isso, né? Os lactobacilos, eles fazem essa reação, tá? Então eles produzem ácido lático também. E nosso músculo, quando está em exercício intenso ou numa situação de baixa de oxigênio, é a mesma reação que vai acontecer aqui. Então a gente tem uma enzima, né, a lactato desidrogenase, que é a enzima capaz de fazer essa reação. Um outro tipo de fermentação é fermentação alcoólica. A gente não faz fermentação alcoólica, tá? São leveduras, são fungos microscópicos unicelulares que fazem isso. Então, é uma reação em 2 etapas, tá? Aqui está mostrando de uma vez só, mas são 2 etapas. A gente tem a restauração do NAD+, o objetivo aqui é o mesmo também. Só que no final a gente vai ter a liberação não de uma molécula de 3 carbonos, mas de um CO2 que está levando um carbono, e de uma molécula com os outros 2 carbonos, que é o etanol. Tá? Então, essa fermentação alcoólica que é produzida, por exemplo, que é feita para a produção de bebidas alcoólicas, de cerveja, enfim, de vinho. Essa mesma reação é a reação que ocorre na produção de pão, tá? Ocorre fermentação alcoólica. Ah, mas o pão ele não é alcoólico, claro, porque esse álcool evapora lá no forno, enquanto o pão está sendo assado, esse álcool ele vai evaporar. Mas quando você coloca o fermento ali na fabricação do pão, esse fermento ele faz fermentação alcoólica e produz o CO2. Esse CO2 é que vai dar aquela aeração, que vai dar, né, o pão ficar fofo, por causa disso. Bom, por causa desse CO2 que está sendo produzido. Tem que ter um gás ali para que você fique com o pão cresça e fique fofinho.
tá bom? Senão fica uma coisa, né, um pão sem fermento, como é que ele fica, né? Ele não cresce, ele fica com a farinha toda junta, toda aglomerada, ele não tem esse crescimento, tá? Então a gente precisa dessa fermentação para a produção de CO2, para que a gente tenha o pão sendo produzido e o álcool vai evaporar depois, tá bom? Então, a produção de álcool é dessa forma aqui, produção natural do álcool é desse jeito. Bom, vamos falar agora da gliconeogênese. Gliconeogênese é uma reação muito importante dentro do nosso organismo, tá? Nós somos dependentes de glicose, a gente não pode ficar sem glicose nunca. Então, nosso sangue ele tem sempre um mínimo ali de glicose que tem que ser sempre reposto, né? Sempre reabastecido. Quando a glicose fica muito baixa no sangue, isso é chamado de hipoglicemia. Isso é muito perigoso. A pessoa ela pode perder os sentidos, ela pode sofrer um desmaio, ela pode cair, bater com a cabeça, ela pode morrer, tá? Então, é muito importante a gente identificar se existe um risco, né, de hipoglicemia. Existem pessoas que têm, né, uma tendência à hipoglicemia, elas têm que sempre ficar vigilantes, vendo como é que elas estão se sentindo, se elas estão ali, né, ficando com o cérebro meio lento, se a visão está ficando meio turva, como é que está a situação, se elas estão necessitando de glicose, ter sempre uma fonte de glicose na bolsa, um sachêzinho de mel, uma bala, uma glicose rápida para suprir essa necessidade antes que ela perca os sentidos, tá? Mas então, para fazer essa glicose, a gente precisa de outras substâncias, de precursores não glicídicos. Como assim? O piruvato ele pode ser transformado em glicose, o ácido lático, né, o lactato, o esqueleto carbônico da maioria dos aminoácidos que a gente ingere, né, na alimentação, os aminoácidos que formam as proteínas, né? Tem um componente lá do ciclo de Krebs, o oxaloacetato, que é bem a principal via, né, para a produção de glicose é a partir dele. Então, a gente tem muitas moléculas capazes de serem transformadas em glicose. Outra que eu esqueci de mencionar, o glicerol. O glicerol ele é usado para a formação do triglicerídeo, que é a gordura corporal. Você une ali 3 ácidos graxos, é esse glicerol, para formar, né, a gordura que está lá no tecido adiposo. Então, no momento até de necessidade da quebra desse triglicerídeo ou triacilglicerol, o glicerol pode ser usado para a síntese de glicose. Mas atenção, não é o triglicerídeo, né, não é a gordura que pode ser transformada em glicose, não é isso. É apenas a molécula que junta os ácidos graxos que tem essa capacidade. Então, isso não chega a 10%, tá? Então, a maior parte mesmo vem numa situação de jejum, por exemplo, dos aminoácidos. Eles é que vão fornecer mesmo a maior parte desses esqueletos carbônicos para a formação de glicose, para que ela seja colocada no sangue e possa então suprir as necessidades do cérebro e de outros órgãos. Então, notem, para ela ser jogada no sangue, ela tem que vir de um órgão que tem essa capacidade. E a gente já viu que esse órgão é o fígado. Então, o fígado é o principal órgão onde a gente tem a produção de uma nova glicose. Então, a gliconeogênese ocorre principalmente no fígado e uma menor parte nos rins, tá? Mas mais de 80% ocorre no fígado e os rins vão ficar aí com cerca de 20%, tá bom? Então, aqui uma definição de gliconeogênese é síntese de glicose a partir de precursores não glicídicos, ou seja, que não são carboidratos, mas atenção com esse termo precursor, tá? Pré quer dizer o quê? Que veio antes. Então, são substâncias que serão transformadas em glicose. Um precursor quer dizer isso, tá? Uma molécula que vai ser transformada em outra. Então, ocorre no fígado, em menor grau nos rins. A gente precisa de substâncias, como aí o lactato, o piruvato, os intermediários do ciclo de Krebs, cadeias de carbono dos aminoácidos. Cadeia de carbono, gente, que a gente tirou o nitrogênio. Tirou ali o grupamento amino, que sobrou é o esqueleto carbônico deles. Só que eles devem ser convertidos em oxaloacetato. Lembra que eu falei que o oxaloacetato é uma substância ali
presente, né, no ciclo de Krebs e que vai ser usado uma principal rota para a produção de glicose. Então, a maior parte desses aminoácidos tem que entrar via ciclo de Krebs para ser transformado em oxalacetato, para então ser transformado em glicose. Qual a importância da gliconeogênese? Nós já vimos que não é possível ficar com níveis muito baixos de glicose. Isso é incompatível com a né, nosso estado de vida. Então, a gliconeogênese ela é capaz de manter os níveis de glicose durante a noite, para que a gente não fique o tempo todo tendo que comer, em um jejum prolongado. Quando a reserva de glicogênio terminar, não pense que o glicogênio dura para sempre. A gente tem uma capacidade limitada de reserva de glicogênio. Então, ele não dura muito tempo, ele dura algumas horas, vai depender da nossa atividade, né, de como a glicose está sendo consumida. Então, a gliconeogênese permite produzir glicose entre as refeições e à noite, sem que a gente tenha que comer continuamente, sem que a gente tenha que atacar a geladeira igual sonâmbulo, né, todas as noites. Existe uma regulação hormonal, né, claro, dentro de todo esse metabolismo de carboidratos, são vários hormônios. Os principais, a gente está vendo aqui, né, o glucagon, o hormônio da fome, digamos assim. Quando os níveis de glicose estão baixos, ele é produzido lá pelas células alfa do pâncreas, ele vai então estimular a degradação do glicogênio hepático para que ele seja liberado na corrente sanguínea e vai estimular também a gliconeogênese. Todo o objetivo dele é aumentar o nível de glicose no sangue, aumentar a glicemia. Temos o cortisol também, que é o hormônio do estresse, né? Ele também estimula a gliconeogênese. Tem muitas pessoas que, quando ficam muito, né, nervosas, a glicose sobe. Com diabéticos, isso é quase sempre, tá? Eles têm esse problema. Ficou nervoso, pronto. A glicose sobe. Da onde, né? De onde surgiu essa glicose? Cortisol, junto, né, com essa questão aí do estresse, e pronto, a gente tem lá a glicose sendo liberada no sangue. A adrenalina também tem essa capacidade, todos eles estimulam. Então, o glucagon, o cortisol, a adrenalina, eles estimulam a gliconeogênese, tá? Estimulam essa produção de nova glicose. E a inibição? Quem vai inibir, então, essa gliconeogênese? A insulina. A insulina, ela é um hormônio que indica para o nosso corpo que eu tenho glicose, eu tenho suprimentos, eu tenho nutrientes que vieram de uma alimentação recente. Então, eu fiz uma refeição há pouco tempo, então isso quer dizer que eu não preciso fazer gliconeogênese, eu não preciso fabricar mais glicose porque eu tenho glicose vinda da alimentação, tá bom? Então, a insulina ela teria um efeito contrário a esses outros hormônios. No vídeo que a gente tem aqui de introdução ao metabolismo, esses hormônios eles são citados, né, com todos os seus efeitos. Então, se alguém quiser dar uma passadinha lá no vídeo de introdução ao metabolismo, lá no final eles são citados, né, com mais efeitos, além desse aqui, né, sobre a gliconeogênese. E só para mostrar um comparativo entre a glicólise e a gliconeogênese, as reações da glicólise são essas que estão descendo aqui, e as da gliconeogênese são essas que estão subindo. Então, note que são basicamente as mesmas enzimas, com 3 exceções. Tem 3 passos aqui da glicólise, onde a enzima ela faz uma reação que não é reversível. Então, essa mesma enzima não pode fazer a reação contrária. Eu vou precisar de uma outra enzima para fazer isso. Então, a hexoquinase, que é a enzima que coloca o fosfato lá no carbono 6 da glicose, ela não consegue tirar. Então, isso é feito dessa forma para que a glicose não possa sair mais da célula, tá? A glicose entrou na célula, ela tem que ficar ali, não pode voltar para o sangue. Então, para o órgão que faz a gliconeogênese, por exemplo, o fígado, que tem que deixar essa glicose sair, ele tem que ter uma outra enzima, tá? A gente já viu que é a glicose 6-fosfatase que vai fazer isso. Outra etapa aqui, onde eu vou precisar de uma outra enzima, é a etapa onde é gasto, né, um ATP, para dar mais um fosfato
para formar a frutose 1,6-bisfosfato. Essa etapa é irreversível, essa enzima não faz a reação contrária. Então, eu vou precisar de uma outra enzima, a frutose 1,6-bisfosfatase, para fazer a remoção desse fosfato para ultrapassar essa etapa aqui. Todas as outras, ó, daqui para baixo, é tudo a mesma enzima, então a gente está vendo a aldolase, que fez a separação de hidroxicetona e gliceraldeído 3-fosfato. Todas as outras, ó, estão vendo? Mesma enzima. Até chegar lá na enolase, onde a gente vai ter a formação do fosfenol piruvato, aí o que acontece? A piruvato quinase, que é a enzima que vai fazer aquela última reação, onde eu tenho a síntese de ATP. Olha só, não sei se vocês prestaram atenção nisso. Sempre que eu tiver fosfato sendo transportado, né, transferido de uma molécula para outra, o nome da enzima termina em quinase ou sinase, tá? A gente vai encontrar com essas duas nomenclaturas. A quinase como escrito com QI, né? Isso aqui está tudo em inglês. Escrita com QI em livros que usam essa nomenclatura, e sinase também em livros mais, né, posteriores, onde o QI foi substituído pelo C, mas tanto faz, tá? Os dois nomes estão corretos. Então, se a gente ficar aqui, ó, até a enolase, que forma o fosfenol piruvato, reações comuns daqui para baixo, a piruvato quinase, que é a que faz a síntese de ATP aqui, é uma reação irreversível, assim como as outras, ó, fosfofrutoquinase, irreversível, hexoquinase, irreversível. Então, aqui a gente vai precisar, né, de outras enzimas para fazer. Então, de piruvato, a gente vai fazer a transformação em oxaloacetato, tá? Tem a piruvato carboxilase, que vai fazer isso. E aqui a transformação de oxaloacetato em fosfenolpiruvato. A gente tem uma carboxiquinase aqui para poder fazer essa transformação. Aqui ele vai ter que receber um fosfato de volta, por isso quinase no nome, ok? Então, é basicamente isso, para vocês verem que é basicamente a mesma coisa, ao contrário, com essas três exceções aqui, dessas três enzimas cuja reação é irreversível, tá? A gliconeogênese, ela tem relação com outros órgãos, como a gente já viu. Então, eu já falei para vocês que as hemácias ou glóbulos vermelhos não têm mitocôndrias, elas fazem glicólise como sua única fonte de energia. Só que essa glicólise tem que ir até lactato. Então, para cada glicose quebrada na glicólise, serão produzidos 2 moléculas de lactato e 2 ATPs, tá? Não esqueça que é o nosso saldo aqui desses 2 ATPs. O lactato não tem mais função aqui, ele tem que ir para o sangue, do sangue ele é transportado até o fígado, e lá, através da gliconeogênese, ele vai ser transformado em glicose. Nota que a gente está gastando ATP aqui para isso, tá? Então, não é assim um processo livre de gastos, tá? A gente, para fazer o caminho contrário, não sei se vocês repararam aqui, para a gente fazer o caminho contrário da glicólise, eu vou ter que gastar aqui os fosfatos, tá bom? Então, a gente tem um consumo de ATP aqui, é formada novamente a glicose é liberada do fígado, vai para o sangue, e o glóbulo vermelho pode recapturar, então, essa glicose e fazer tudo de novo. Então, notem que tem um ciclo aqui, tá? É o famoso ciclo de Cori, tá? Então, o ciclo de Cori envolve essa junção entre a gliconeogênese, que ocorre no fígado, e a glicólise que está acontecendo lá nas hemácias. Uma outra relação da gliconeogênese com a glicólise em outro órgão é essa aqui envolvendo o músculo. Então, a glicose que sai lá do fígado, ela pode ir lá para o músculo, pode ser feita, então, uma glicólise anaeróbica numa situação de exercício intenso. A gente vai ter a produção do lactato, ele vai para o sangue, vai para o fígado, lá ocorre a gliconeogênese, se forma a glicose, a gente tem de novo um ciclo, tá? Então, temos novamente aqui o ciclo de Cori. Então, o ciclo de Cori, ele pode ser
ou entre o fígado e a hemácia, ou entre o fígado e o músculo, sempre onde a gente tiver a produção do ácido lático, que vai para o sangue, vai para o fígado, se transforma em glicose, volta para o sangue e assim sucessivamente, tá bom? Temos ainda o ciclo da alanina, tá? Então, notem que são vários ciclos, né, que nós temos no nosso corpo. Como é que é esse ciclo da alanina? Isso aqui é uma fibra muscular, tá? Uma célula lá da nossa musculatura. Ela pega, capta a glicose, né, como fonte de energia e faz a sua glicólise. Então, a gente vai ter aqui o NADH sendo produzido. Lá na mitocôndria, no ciclo de Krebs, na presença de oxigênio, a gente vai ter a doação desses elétrons e hidrogênios para que possa ser feito ATP, e aí a gente volta a ter o NAD, está tudo bem aqui, tá? A gente pode ficar nessa aqui, a glicose sendo transformada em piruvato, depois em acetil com a enzima A, tá tudo beleza aqui. Mas vamos imaginar o seguinte, muitas vezes lá na fibra muscular, a gente tem a necessidade de quebra de aminoácidos, também para formação de energia, tá? Para que isso aconteça, eu preciso remover o grupamento amino dos aminoácidos. E o grupamento amino livre é o quê? Amônia. Amônia é algo tóxico, tá? Então, o nosso organismo ele tem que transformar essa amônia em ureia para ser excretada. Quem fabrica a ureia? É o fígado, tá? Então, lá no fígado, esses grupamentos amino têm que ser todos transportados para cá, para que a gente tenha o ciclo da ureia, de novo um ciclo, tá? Aqui está chamando de ureogênese, síntese de ureia. Gasta ATP também, aliás, a gente gasta ATP para tudo, tá? Então, essa ureia vai ser produzida no fígado, vai para o sangue, quando é filtrado pelos rins, ele retém essa ureia e ela então é jogada fora na urina, ok? Então, olha o que está acontecendo. Eu preciso aqui de uma forma de jogar essa amônia no sangue sem ser amônia. Então, como é que o músculo faz isso? Ele pega ali o piruvato como uma forma de transportar essa amônia para fora da fibra muscular pelo sangue até chegar lá no fígado, sob a forma de alanina. O aminoácido alanina ele é formado pelo piruvato mais a junção dessa amônia como grupamento amino. Então, o músculo ele pode ter esse expediente, tá? Ele pega a glicose, faz a glicólise até piruvato, junta o amônia, né, que ele tá sendo produzido aqui através da desaminação de outros aminoácidos. Então, não necessariamente ela é liberada logo como amônia livre, tá? Existem reações de transaminação, onde eu tenho enzimas chamadas de transaminases ou aminotransferases. Vai ter um outro vídeo aí falando só de metabolismo dos aminoácidos, tá? Eu vou mostrar melhor isso. Mas agora, só para vocês entenderem, a gente tem aqui essas reações que ocorrem lá no músculo, por essas transaminases ou aminotransferases, e a gente tem a formação de alanina. A alanina vai para o sangue, do sangue chega lá no fígado, aí lá ela libera a amônia, vai participar então do ciclo da ureia, e a alanina volta a ser piruvato, e a gente pode fazer glicose de novo, enfim. Então, eu tenho aqui um ciclo da alanina, que envolve a gliconeogênese no fígado e envolve a produção de alanina lá no músculo a partir do piruvato, tá? Então, um novo ciclo aqui para gente. Então, a alanina é usada para transportar amônia do músculo até o fígado. A gente tem outros transportadores de amônia pelo corpo, tá? Glutamina, do cérebro, enfim. A gente vai ver isso no outro vídeo. Então, aqui, tudo que a gente está falando, a maior parte desse vídeo foi para mostrar a importância da manutenção dos níveis de glicose no sangue, tá? Coloquei aqui as fontes da glicose sanguínea. Como assim fontes? Tem que vir um local, essa glicose tem que surgir de algum lugar lá no sangue. Então, a primeira fonte é a dieta, são os alimentos, aquilo que a gente ingere, tá? Como alimento. Então, essa é a primeira fonte. Quando essa fonte começa a baixar, ou seja, a glicose, a gente já está algum tempo após a refeição, essa glicose já está diminuindo, entra o glicogênio em cena, o glicogênio hepático, lembrando que
Só o glicogênio hepático consegue liberar glicose para a corrente sanguínea, tá? Então, a gente tem a glicogenólise no fígado e como terceira fonte, a gente tem a gliconeogênese, porque esse glicogênio não vai durar para sempre, tá? Dependendo de quanto tempo a gente fique sem se alimentar, a gente vai precisar lançar a mão aqui dessa gliconeogênese. Aqui os níveis considerados, né, normais de glicose no sangue de jejum, tá? Então, quando você vai fazer uma glicemia de jejum, espera-se encontrar entre esses valores aqui. Menos do que 70, você já pode estar numa hipoglicemia. Aí existe aqui, né, uma discrepânciazinha aqui, porque nem sempre, para você considerar uma hipoglicemia, você tem que estar já sentindo alguma coisa. Algumas pessoas, mesmo um pouquinho aqui abaixo de 70, não estão se sentindo mal, digamos assim, tá? Mas abaixo de 60, certamente, você está com uma hipoglicemia. Que se chegar aqui a uns 40, de repente, você desmaia já, tá? Hiperglicemia, quando você tem um excesso de glicose no sangue, sua glicose está alta. Então, no exame de jejum, na glicemia de jejum, se ela estiver a 126 miligramas por decilitro ou mais, você está com uma hiperglicemia. Então, isso pode ser usado no diagnóstico do diabetes. Claro, não um exame, mas você repetindo esse exame e tendo o mesmo resultado, isso já é considerado, então, um diagnóstico de diabetes, tá? Existem outros exames, tá? Você pode fazer uma glicemia aleatória, ou seja, em qualquer momento do dia, ela está acima de 200, você pode fazer hemoglobina glicada também, isso tem vários exames aí para acompanhar e diagnosticar essa questão do diabetes, tá? Então, a hiperglicemia, ela ocorre no diabetes. A hiperglicemia, ela causa danos neurológicos, porque esse excesso de glicose no sangue vai fazer com que entre muita glicose em determinadas células, como os neurônios, células lá do globo ocular, dos rins, dos vasos sanguíneos. Então, a gente tem algumas células do nosso corpo que acabam sendo mais afetadas por essa questão da hiperglicemia, e esse dano ele é cumulativo, tá? A glicose ela entrando em muita quantidade, ela se cristaliza, isso danifica a célula, então a gente vai tendo, né, esses danos se acumulando no organismo. Por isso que é importante para o diabético ter um controle muito, muito certo, né, da sua glicemia, não ficar com a glicose muito alta, né, o tempo todo, manter níveis baixos de glicose, porque esse dano acaba, né, sendo irreversível com o tempo, tá? E na hipoglicemia, a gente tem nível de glicose do sangue abaixo do normal, abaixo de 60. Pode ocorrer, então, no jejum, em atividade física extrema, porque o músculo ele captou essa glicose do sangue, em convulsões também, numa convulsão ocorre um consumo de glicose, de irregularidades hormonais, a gente já viu que vários hormônios têm relação com a, a gliconeogênese, com a liberação de glicogênio, então, e às vezes tem pessoas que produzem insulina em excesso também, então a gente tem aqui vários problemas hormonais que podem levar a uma hipoglicemia. Alcoolismo também, o alcoolismo ele inibe a gliconeogênese, então isso pode levar a uma hipoglicemia, então indivíduos alcoolizados muitas vezes chegam ao ponto de perder a consciência, eles precisam receber glicose, né, para voltar à consciência. E a hipoglicemia, como eu falei para vocês, ela é mais perigosa do que a hiper, porque a hiperglicemia, ela vai te trazer problemas a longo prazo, problemas que vão se acumulando a longo prazo. E a hipoglicemia, ela pode te matar instantaneamente. Então, ela causa danos, né, efeitos no sistema nervoso central, o indivíduo entra em coma e pode falecer. Então, a hipoglicemia ela é mais preocupante, os indivíduos que têm essa tendência à hipoglicemia tem que estar sempre cuidando, né, não ficar muitas horas sem se alimentar, dar preferência pela ingestão de carboidratos de digestão mais lenta, que eles não vão provocar um pico de glicose no sangue, depois uma queda brusca.
procurar comer mais fibras, mais alimentos integrais, mais pão integral, etc., para que você não tenha esses picos de glicose no sangue que levam a uma hipoglicemia, tá bom? Então, gente, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham aí entendido, né, a boa parte desses conteúdos. Muitas vezes a gente não fica ligando muito para as reações, tá? A maior parte dessas reações não precisam ser decoradas, nem memorizadas, mas tem algumas que são importantes, tá? Por exemplo, a reação da exoquinase ao entrar, quando a glicose entra na célula para receber o fosfato, essa é uma reação importante, visto que ela é irreversível, a glicose não consegue mais sair da célula, tá? Então, assim, sempre tem uma reação ou outra que é mais importante, tá bom? Então, gente, obrigada aí por assistir o vídeo, deixa o like aí se você, né, dá um joinha aí para ajudar aqui a gente no canal, para crescer, tá? Bons estudos, continue estudando bastante. A bioquímica, ela é uma matéria básica para o entendimento de várias outras coisas e dentro de vários cursos. A bioquímica, ela vai te ajudar a entender a farmacologia, a parte da nutrição também, a fisiologia, enfim, um mundo de coisas. Quem sabe bioquímica está um passo à frente, né, de entender uma série de coisas, gente. Então, beijão, tchau, tchau, fiquem com Deus, até a próxima.